Olá, torcida brasileira, eu sou o Bruno Barros e esse é o canal Futebol Fundo Possense. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite agora mesmo a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Ative também o sininho das nossas notificações e caso você goste desse vídeo, não esqueça de no final dar aquele like motivacional, tá ok? No vídeo de hoje nós vamos abordar tudo que você não sabe, mas que deveria saber sobre o futebol da Irlanda. Vamos nessa! Para a grande maioria dos brasileiros, o futebol da Irlanda é um grande mistério, afinal, nem a seleção e nem os clubes nacionais conseguem ter bom desempenho nas competições europeias. A Irlanda é um país localizado na Europa, a oeste da Inglaterra, e possui uma extensão territorial de pouco mais de 70 mil km². A capital é a cidade de Dublin, e seus idiomas oficiais são o inglês e o gaélico. A ilha da Irlanda é dividida em duas partes, uma ao sul, que é a República da Irlanda, majoritariamente católica e contra a monarquia britânica, e uma ao norte, que é a Irlanda do Norte, majoritariamente protestante e a favor da monarquia britânica, e componente do Reino Unido, junto com Inglaterra, País de Gales e Escócia. Para entendermos a evolução do futebol da Irlanda, precisamos entender a formação do que chamamos hoje de República da Irlanda. Em 1155, o Papa Adriano IV concedeu as terras da ilha da Irlanda à monarquia anglo-normanda. Em 1541, foi instituído o Reino da Irlanda, cujo primeiro rei foi Henrique VIII, também rei da Inglaterra. E as duas coroas permaneceram ligadas por quase 3 séculos. Em 1801, as duas coroas se uniram e formaram o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, até que em 1922 foi criado o Estado Livre Irlandês, surgido após a Guerra de Independência contra a coroa britânica. Em 1937 foi aprovada a Constituição da Irlanda e nascia assim a República da Irlanda. O primeiro campeonato irlandês de futebol foi criado em 1921, um ano anterior à criação do Estado Livre Irlandês, e o primeiro campeão foi a equipe do St. James Gate. O Shamrock Rovers é o maior campeão do campeonato irlandês, com 17 conquistas, seguido pelo Shelbourne e pelo Dundalk, com 13 títulos, pelo Bohemia, que tem 11 conquistas, e pelo St. Patrick, que tem 8 taças. Quando o assunto é Copa da Irlanda, o Shamrock Rovers é disparado o maior vencedor com 24 taças, seguido pelo Dundalk, que tem 11 títulos, e por Shelbourne e Bohemia, que tem 7 títulos cada um. O campeonato irlandês de 2009 está sendo disputado por 4 equipes da capital Dublin. O Bohemia, que manda seus jogos no estádio Dalymount Park. O Shamrock Rovers, que joga no Tallaght Stadium. O St. Patrick's, que atua no Richmond Park. E a UCD, que joga no UCD Bowl. Há também outras 6 equipes do interior. O Sligo Rovers, que joga no estádio The Showgrounds, na cidade de Sligo. O Cork City, que manda seus jogos no Turner's Cross, na cidade de Cork. O Dundalk, que manda seus jogos no estádio Oriel Park, em Dundalk. O Waterford, que joga no Regional Sports Centre, na cidade de Waterford. O Derry City, que manda seus jogos no Brandywell Stadium, em Derry. E o Finn Harps, que joga no Finn Park, em Ballybofey. O campeonato é disputado no sistema de pontos corridos, em turno e retorno 2 vezes. Ou seja, cada uma equipe joga contra cada uma das outras equipes 4 vezes, num total de 36 jogos ao final da temporada. Até o dia deste vídeo, o Dundalk, campeão em 2018, seguia firme na briga pelo bicampeonato. O time aparecia na liderança do campeonato irlandês, com 7 pontos de vantagem sobre o vice-líder Shamrock Rovers. Os times irlandeses não entram direto em nenhuma das duas grandes competições europeias. O campeão irlandês
garante vaga na fase preliminar da Liga dos Campeões da Europa, e os segundo e terceiro colocados entram na fase preliminar da Liga Europa. O primeiro time irlandês a disputar a Liga dos Campeões da Europa foi o Shamrock Rovers na temporada 1957 e 1958, mas o time foi eliminado ainda na fase preliminar pela equipe do Manchester United da Inglaterra. Desde 1991, a Liga dos Campeões da Europa possui uma fase principal chamada de fase de grupos, e nunca um time irlandês conseguiu alcançá-la, sendo sempre eliminados na fase preliminar. Recentemente, em 2011, o Shamrock Rovers conseguiu uma vaga na fase de grupos da Liga Europa, mas o time não conseguiu um pontinho sequer. Foram 6 derrotas em 6 jogos, em um grupo que ainda continha o PAOK Salónica da Grécia, o Rubin Kazan da Rússia e o Tottenham da Inglaterra. Como não poderia ser diferente, o futebol irlandês também tem seus clássicos. Os confrontos entre as 4 tradicionais equipes de Dublin, Shelbourne, St. Patrick's, Shamrock Rovers e Bohemian, são recheados de rivalidade e de curiosas peculiaridades. Este ano, um dos grandes do futebol da Irlanda, o Shelbourne, está jogando a segunda divisão nacional, mas a equipe lidera a segundona irlandesa e é um forte candidato a voltar à elite do futebol da Irlanda. Bohemian e Shamrock Rovers é o chamado Clássico de Dublin. É o maior clássico do futebol da Irlanda, principalmente quando falamos em rivalidade. É um clássico que expõe uma conflitante divisão, tanto social quanto geográfica, na capital irlandesa. O Shamrock Rovers é tido como o maior time da Zona Sul, onde predomina a classe média. E o Bohemian é tido como o maior time da Zona Norte, onde predomina a classe trabalhadora. Bohemian e Shelbourne é o chamado Clássico da Zona Norte. É o confronto entre as duas equipes mais antigas do país ainda em atividade. E o que apimenta ainda mais a rivalidade entre eles é o fato de seus estádios ficarem a menos de 3 km de distância um do outro. Bohemian e St. Patrick's é o chamado Clássico da Cidade, mas também poderia ser chamado de Clássico da Amizade. A relação entre os torcedores de ambas as equipes é super de boa, chegando a um não ver o outro exatamente como um rival. Shamrock Rovers e St. Patrick's é o chamado Clássico da Zona Sul. Algumas vezes recebe o nome de Clássico Luas, pois Luas é o nome da empresa que gerencia a linha vermelha desse metrô bonitinho aqui que corta a cidade de Dublin e que atende os bairros onde as duas equipes estão sediadas. Shamrock Rovers e Shelbourne é o chamado Clássico de Ringsend. Ringsend é um bairro da zona sul de Dublin, onde as duas equipes foram fundadas. E ambas enxergam a equipe do Bohemian, que é da zona norte, como um rival em comum. É aquela história: o inimigo do meu inimigo é meu amigo, então tá de boa. Shelbourne e St. Patrick's é o chamado Clássico Vermelho. O confronto entre as duas equipes recebe esse nome simplesmente porque ambas equipes vestem em vermelho e nada demais. Quando o assunto é a seleção irlandesa de futebol, o retrospecto mundial é bem melhor do que o das equipes nacionais. Até 1990, os irlandeses viviam pistolas da vida, porque os irmãozinhos do norte já haviam jogado 3 Copas do Mundo, 1958, 82 e 86. Mas o jogo virou a partir da Copa de 1990 na Itália, e logo em sua primeira participação, a seleção irlandesa de futebol terminou em um honroso 8º lugar. Na primeira fase, a Irlanda se classificou em 2º lugar, no grupo que ainda continha a Inglaterra, a Holanda e o Egito. Na estreia, um empate em 1-1 contra a Inglaterra. No segundo jogo, um empate em 0-0 contra o Egito. E na última partida, novo empate, 1-1 contra a Holanda. Nas oitavas de finais, um 0-0 contra a Romênia e vitória nos pênaltis por 5-4. O sonho irlandês chegou ao fim nas quartas de finais, após perder pelo placar de 1-0 para a Itália. Pela primeira vez, uma seleção chegava às quartas de finais da Copa do Mundo
sem vencer um jogo sequer. Em 1994, nos Estados Unidos, os irlandeses estiveram no grupo ao lado da Itália, da Noruega e do México. E os irlandeses conseguiram vaga à fase seguinte, após terminar o grupo na segunda colocação. Na estreia, a Irlanda vingou 1990 e venceu a Itália por 1-0. No segundo jogo, derrota para o México por 2-1. E na terceira rodada, empate em 0-0 contra a Noruega. O fim da linha foi atingido nas oitavas de finais, na qual a Irlanda perdeu para a Holanda por 2-0 e deu adeus à Copa dos Estados Unidos. Em 2002, no Japão e na Coreia do Sul, os irlandeses estavam mais uma vez de volta à Copa do Mundo. Os irlandeses foram sorteados num grupo ao lado da Alemanha, de Camarões e da Arábia Saudita. A Irlanda se classificou em segundo no grupo, após 2 empates em 1-1 contra Camarões e Alemanha, e vitória por 3-0 contra a Arábia Saudita. A equipe foi eliminada na fase de oitavas de finais, após perder nos pênaltis para a Espanha, depois de empate em 1-1 no tempo normal. Quando o assunto é a Eurocopa, os irlandeses se orgulham de ter participado de 3 edições do torneio. Em 1988, na Alemanha, a Irlanda ficou na primeira fase, em um grupo que ainda continha União Soviética, Holanda e Inglaterra. Já em 2012, na Polônia e na Ucrânia, os irlandeses mais uma vez ficaram na primeira fase, após duelarem em um grupo com Espanha, Itália e Croácia. Em 2016, na França, a Irlanda alcançou as oitavas de finais, após se classificar em terceiro, no grupo que ainda continha Itália, Bélgica e Suécia. Na fase seguinte, uma derrota para os anfitriões franceses pôs fim à caminhada irlandesa naquela Eurocopa. Brasil e Irlanda já se enfrentaram 6 vezes ao longo da história, todas as vezes em partidas amistosas. E a Irlanda nunca venceu o Brasil. Foram 5 vitórias da seleção brasileira e 1 empate. Bem pessoal, a intenção do vídeo de hoje era falar sobre o futebol irlandês, um futebol de um país ainda muito desconhecido por grande parte dos brasileiros. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca de novo esta grande oportunidade de clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele super like motivacional no final, tá ok? Bem pessoal, então por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!